nós possamos ver a revelação do Pai, Senhor. Sabe, Deus, que não seja sobre nenhuma canção, que não seja sobre nenhuma pregação, mas que seja sobre você, Deus. Que os nossos olhos nessa noite não busquem outra coisa, senão o Senhor, Deus. Sabe, toque os nossos corações, os convença dos nossos pecados, do nosso juízo, do teu juízo, da tua justiça, Pai. Fale ao nosso coração, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Galera, eu tô bem feliz de estar aqui agora no primeiro culto do ano, né? Eu já estou em clima de despedida, então logo a gente tem vidas, carnaval e tudo mais. Então eu acredito que talvez seja o primeiro culto do ano, mas o último momento em que eu vou poder estar ministrando para vocês. E hoje eu pedi de fato para que o Espírito Santo pudesse constranger o meu coração e que ele falasse ao nosso coração, né? Hoje eu passei a tarde ali recebendo algumas coisas do Senhor e eu confesso a vocês que o meu coração se encheu de esperança para aquilo que eu acredito que o Espírito Santo ainda vai fazer através de nós. Amém? Queria pedir para que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 9. A partir do versículo 14. Mateus 9, 14. Amém? Na minha tradução diz assim: Então vieram ter com ele os discípulos de João, dizendo: Por que nós, os fariseus, jejuamos com frequência, mas os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem os convidados do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, então hão de jejuar. Nenhum homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz-se pior a rotura. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos, do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Enquanto ele ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um certo governante e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas venha e impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Levantando-se, pois, Jesus o seguiu e também foram seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando-se por detrás dele, tocou na orla de sua veste. Pois ela dizia consigo: Se eu tão somente tocar a sua veste, eu ficarei sã. Mas Jesus voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou. E naquela mesma hora a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa do governante, vendo os flautistas e as pessoas em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, pois a menina não está morta, mas dorme. E riram dele para o escarnecer. Mas quando as pessoas foram colocadas para fora, ele entrou, a tomou pela sua mão e a menina se levantou. E sua fama acerca disto foi por toda aquela terra. Amém? Amém. Galera, hoje eu quero que a gente construa um entendimento, tá? Então a gente vai falar de algumas coisinhas. Não, vai ser tudo sobre a mesma coisa. Amém? A gente acabou de ler um texto em que o contexto de tudo isso é Jesus caminhando pelo meio da cidade. Ele encontrou um homem chamado Mateus, que era um publicano, um coletor de impostos, alguém que era desprezado pelos judeus porque ele era considerado um traidor. Além de ele coletar os impostos, né, cobrados por Roma, ele ainda cobrava mais para que ele também tirasse uma parte para si e ele assim se tornasse ainda mais rico. Então Jesus encontra aquele homem que era desprezado por todo mundo, ignorado por todo mundo, e chama ele para ser um discípulo. Então, Mateus não só atende ao chamado de Jesus, larga tudo, larga a coletoria, larga aquela posição dele, começa a seguir Jesus, como ele também oferece um banquete para Jesus. E a Bíblia diz que Jesus ele vai para a casa de Mateus, aquele homem que era desprezado por todo mundo. E ele não só recepciona Jesus, mas os convidados de Mateus eram homens como ele, coletores de impostos, publicanos. Então a Bíblia diz que Jesus está ali, né, no meio daquele banquete, desfrutando de uma bela refeição ao lado de seus discípulos, de publicanos, de pecadores. E no meio de toda essa galera tinha os fariseus. Os fariseus então olham para os discípulos de Jesus e eles questionam: olha, por que o mestre de vocês ele come e bebe com pecadores? Então a Bíblia diz que a resposta que quem dá não são os discípulos de Jesus, mas o próprio Jesus. Jesus olha para aqueles fariseus e ele diz: olha, vocês não sabem que os sãos, eles não precisam de médicos, senão os enfermos. E Jesus cita então um texto que está lá em Oséias 6:6, dizendo: olha, como isso faz parte da lei, vocês deveriam saber do que eu estou falando. Eu não quero sacrifício, mas eu quero misericórdia.
Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo para eles, olha, de nada adianta os sacrifícios de vocês. Vocês sacrificam pela vaidade de vocês. Os sacrifícios, eles deveriam servir para que vocês estivessem mais perto de Deus. E se vocês de fato estivessem próximos de Deus, vocês entenderiam que vocês deveriam ter misericórdia. Misericórdia dessas pessoas que agora mesmo vocês estão desprezando. Jesus, ele não está confrontando a cultura. Jesus, ele não está naquele momento confrontando sacrifícios, abolindo sacrifícios. Ele está confrontando uma única coisa: o entendimento. Repita comigo: o entendimento. Ele está dizendo, olha, vocês tinham tudo para entender, vocês tinham tudo para ver, para conhecer o Pai, mas vocês não entenderam nada. E a Bíblia diz que ainda naquele mesmo contexto, naquele mesmo ambiente, depois de ser questionado pelos fariseus, chegam os discípulos de João. E eles olham para Jesus e eles dizem o seguinte: Jesus. Eles dizem assim: Jesus, responde uma coisa aqui pra gente. Por que nós, os discípulos de João, e por que os fariseus, eles jejuam frequentemente, mas os teus discípulos não? E aí Jesus responde para eles e diz assim: olha, pode os amigos do noivo estarem de luto quando o noivo ainda está presente? Não pode. Mas vai chegar um dia em que o noivo vai ser tirado. E nesse dia em que o noivo ser tirado do meio deles, então eles jejuarão. Sabe o que era o discípulo? Aliás, o que era o jejum? O jejum era o momento em que os judeus, eles afligiam a sua alma. E qual era o objetivo de afligir a sua alma? Era estar mais próximo de Deus. Jesus estava falando, olha, qual a necessidade deles afligirem a sua alma para eles estarem mais próximos de Deus se o próprio Deus está entre eles? Sabe, não faz sentido que eles aflijam a sua alma, não faz sentido que eles jejuem agora, nesse momento, porque eu sou o próprio Deus e eu estou diante deles. Mas vai chegar um dia em que eu vou ser morto, vai chegar um dia em que eu não vou estar mais entre eles. E então eles jejuarão. Sabe, a gente tornou o jejum muito místico, né? Mas sabe o que é o jejum? É a nossa alma dizendo para Jesus, Jesus, eu tô com saudade de você. Sabe o que é jejum? É quando eu sinto falta de algo, eu me abstenho de algo, porque eu estou sentindo falta de alguém. Sabe o que é o jejum? É quando eu aflijo a minha alma, porque ela já está afligida bastante de saudade de Jesus. E Jesus está dizendo para eles, olha, não tem necessidade agora, nesse momento eles não precisam afligir a sua alma. Por quê? Porque o noivo está entre eles. Mas vai chegar um momento em que eu vou ser tirado do meio deles. Então a alma deles vai ser afligida. E aí sim, eles jejuarão. Jesus está falando contra o jejum, Jesus está abolindo o jejum, Jesus está dizendo que o jejum é um zelo dos religiosos. Não. O que Jesus está fazendo? Questionando o entendimento. Sabe, vocês já deveriam entender que o jejum é para que vocês estejam mais próximos de Deus. E o próprio Deus está entre vocês e vocês não estão reconhecendo. Então Jesus não está questionando a cultura, Jesus não está questionando o ritual, Jesus não está questionando o jejum. Ele está questionando uma única coisa: o entendimento. Amém? Vocês estão comigo? Estão entendendo? E Jesus continua. E ele fala assim, olha, sabe outra coisa que não se faz, além de jejuar enquanto o noivo ainda está presente? Não se coloca remendo de pano novo em pano velho. Porque se a gente fizer isso, o que vai acontecer? A gente vai perder o pano velho. Sabe, nesse momento, quando Jesus diz isso, e Jesus ele não está descartando o pano velho. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Sabe, Jesus não está descartando as vestes velhas. Jesus não está dizendo que as vestes velhas não servem mais. Pelo contrário, Jesus ele está zelando pelas vestes velhas, por aquelas vestes que já foram usadas e que já cumpriram seu propósito. Ele está dizendo, olha, para que essas vestes velhas não se percam, a gente não pode remendar pano novo nela. Porque senão nenhuma das duas coisas vai cumprir o seu propósito. E sabe por quê? Essa expressão que Jesus usa para remendo é ánafos. Sabe o que é o ánafos? É um tipo de tecido que ele ainda está inacabado. É um tipo de tecido de algodão que ele ainda não está alinhado. A fibra do tecido não está alinhada. E Jesus está falando assim, ó, sabe por que a gente não pode unir as duas coisas? Porque esse tecido que ainda está desalinhado, esse tecido que ele ainda está alinhado, um dia ele vai precisar ser lavado. E quando ele ser lavado, esse tecido ele vai precisar diminuir. Esse tecido ele vai precisar encolher. Esse tecido ele vai precisar fazer-se pequeno. E o dia que esse tecido que está novo for lavado, provado o rio de Deus, entender que a estrutura pode ser bonita, mas a forma tem que ser pequena, o dia que esse tecido entender isso, o pano velho não vai conseguir sustentar.
não vai conseguir sustentar o processo do pano novo. E Jesus está falando, olha, para a gente guardar as duas coisas. Eu agora estou zelando pelo pano velho, zelando pelo remendo velho. E eu também estou guardando o tecido novo. Para que nenhum dos dois se perca. A gente não mistura nenhum e nem outro. Sabe o que a gente talvez precisa entender? A gente que é jovem, né? A gente que... Eu não sei vocês, mas quando eu ouço essa palavra, ou ouço alguém ler esse texto, eu reflito nesse texto, sempre que eu ouço falar sobre o remendo novo, sobre o odre novo, eu me sinto desse lado. Eu me sinto como alguém que ainda não foi muito gasta, alguém que ainda não foi muito usada, alguém que ainda não se desgastou tanto. E sabe o que a gente, que é remendo de pano novo, precisa aprender? A gente precisa aprender a honrar os panos, as vestes que já estão velhas, as vestes que já estão gastas. Sabe por quê? Porque as marcas, os rombos que a veste velha carrega, estão nos dizendo uma coisa: elas já cumpriram um propósito. Sabe o que as vestes que já estão gastas pelo tempo, gastas pela jornada, sabe o que elas estão ensinando pra gente que é pano novo? Elas estão ensinando que elas já cobriram a nudez. Elas estão ensinando que elas já revelaram a identidade. Sabe, a veste ela era um dos sinônimos de identidade. Vocês lembram de José, né? Vocês lembram da túnica de José? Linda, colorida, revelava o quê? Que a identidade dele, o lugar onde ele foi gerado era um lugar de honra, um lugar de glória, um lugar de prestígio. Sabe o que a veste velha que está surrada pelo tempo está dizendo? Que ela já cumpriu o seu propósito. Ela já revelou a identidade. Ela já cobriu a nudez. Ela já chegou no limite da sua capacidade. E agora ela não tem que ser desprezada, não. E agora ela não tem que ser inutilizada, não. Ela tem que ser honrada. E enquanto a gente honra as vestes que foram velhas, enquanto a gente honra aqueles que vieram antes de nós, enquanto a gente honra aqueles que já correram uma corrida que nós ainda não percorremos, sabe o que nós, enquanto vestes novas, precisamos fazer? Provar do rio de Deus. Se deixar ser lavado por Deus. Se deixar, sabe, ser purificado pelo Senhor. E não só isso. Se deixar encolher. Se deixar assumir a forma que o Senhor tem para cada um de nós. Alinhar, sabe, ter tudo em nós alinhado conforme a vontade de Deus. Sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender a guardar as vestes velhas. A zelar pelas vestes velhas. Até que as vestes novas ainda não estejam prontas para serem usadas. Até que as vestes novas ainda não estejam alinhadas e prontas para serem gastas no propósito. Para serem gastas e cumprir o seu propósito de cobrir a nudez. De sim zelar, de sim revelar a identidade, mas de ser gasta. Gasta por esse lugar que o Senhor tem para cada um de nós. E Jesus, ele continua dizendo, olha, é importante. É importante não só que vocês não misturem a veste velha com o remendo de pano novo, mas também é importante que vocês façam uma outra coisa. É importante que vocês não coloquem um vinho novo e um odre velho. Porque se isso acontecer, a gente vai perder não só o odre, mas o vinho também. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês sabem o que é o odre? O odre era um recipiente que ele era feito principalmente de couro de cabra, que ele servia para armazenar alguns líquidos. E vocês sabem qual é a diferença do odre novo para o odre velho? É que o odre novo tem uma coisa que o odre velho já perdeu: elasticidade. Jesus está falando, olha, sabe por que a gente não pode colocar vinho novo em odre velho? Porque esse vinho novo, ele ainda precisa ser fermentado. E enquanto ele é fermentado, ele vai soltar alguns gases e ele vai levar no limite a estrutura do odre. Ele vai precisar se esticar, ele vai precisar de elasticidade, ele vai precisar se movimentar para que aquele vinho, que hoje é um vinho novo, amanhã se torne um vinho perfeito. E Jesus está falando, olha, o odre velho ele já cumpriu o propósito dele, mas agora ele não tem mais a capacidade de suportar o processo para que esse vinho seja aperfeiçoado. Jesus, mais uma vez, ele não está descartando aquilo que é velho. Jesus, mais uma vez, não está descartando aquilo que já foi usado, aquilo que já foi gasto pelo tempo. Não, ele está zelando. Zelando para que aquilo que é velho não se perca. Sabe, eu na virada do ano eu estava orando a Jesus e eu falei, Jesus, me dá uma palavra para caminhar nesse ano. Sabe, ano passado foi um ano em que a gente
experimentou de tantas coisas na prática, sabe? A gente tomou decisões que nos levaram para uma zona de desconforto. Nós somos espremidos, apertados por Deus, alinhados pelo Senhor. Eu falei, Deus, me dá uma palavra para esse ano. E na hora que eu estava orando, eu senti o Espírito Santo soprando duas coisas. E ele falou para mim, Bruna, profundidade e intencionalidade. E eu falei, ok, Jesus, eu quero caminhar sobre essa palavra. Eu quero ir mais fundo no seu coração. Eu quero te conhecer mais. Eu quero ser intencional nas coisas que eu vou fazer. E durante essa semana, enquanto eu orava, eu tinha o meu tempo com Deus. Eu até tive uma conversa com o William sobre isso. E eu falei, cara, de verdade, sabe qual é o maior pesar que eu tenho em relação à nossa geração? É que a gente tem tantas palavras, sabe? A gente pode ouvir agora um profeta que vai vir aqui, vai liberar tantas palavras sobre a nossa igreja, sobre Shangri-La, sobre... Só que se a gente não se responsabilizar por essa palavra, sabe o que vai ser? Só mais uma palavra. Só. Eu posso colecionar profecias, colecionar promessas, colecionar palavras de Deus. Só que se eu não tomar a forma disso, se eu não assumir a responsabilidade disso, vai ser só mais uma palavra. Vai ser só mais uma promessa. Por quê? Porque aquilo que Deus faz, ele não é poderoso o suficiente para cumprir? Sim, Ele é. Só que cada palavra, cada profecia que Ele libera sobre nós, exige de cada um de nós uma coisa: postura. Por que uma geração morreu no deserto e não entrou na terra que Deus prometeu? Por causa da postura. Porque ao invés de desfrutarem da revelação que Deus estava dando a eles no deserto, eles preferiram fazer uma coisa: murmurar. Postura. E sabe qual é a oração que eu faço pela nossa geração, para aqueles que virão depois de nós? É que a gente aprenda a se responsabilizar. É dizer, Deus, o Senhor quer fazer? Então faz a partir de mim. Se tudo aquilo que o Senhor precisa é só de um homem, é só de uma mulher, é só de um jovem, é só de uma família, é só de um pai, é só de uma mãe, então começa em mim. Então faz a partir de mim. Sabe, se responsabilizar por aquilo que o Senhor já falou por cada um de nós. Assumir a forma, assumir a postura disso. E Jesus está falando, olha, a gente precisa zelar, guardar por esse odre que já foi usado, por esse odre que já foi, por esse vinho que já foi fermentado dentro dele. E a gente tem que guardar esse vinho novo, para que esse vinho novo também não se perca. Enquanto eu estava orando hoje à tarde, Jesus falou assim, Bruna, tem 2 marcas que ainda faltam nesse tempo. Não só para a nossa geração, mas para a geração dos pais que vieram antes de nós. E eu diria que essas 2 coisas são honra e discernimento. A nós, que somos odres novos, nos falta honra. Sabe por quê? Você sabe qual é o melhor vinho? É o vinho velho, né? É o vinho que já foi guardado e já foi provado pelo tempo. Sabe por que a gente tem que honrar aqueles que vieram antes de nós? Porque são eles que têm o vinho excelente. Não somos nós. A gente tem que honrar porque o vinho que eles carregam é o vinho que já foi provado pelo tempo e continua sendo guardado. A gente tem que aprender a honrar aqueles que vieram antes de nós. Aqueles que se deixaram ser aperfeiçoados, esticados, espremidos por Deus. Para que a nossa geração desfrutasse de uma porção que talvez eles, os nossos pais, não viram. A gente tem que aprender a honrar aqueles que carregam esse vinho perfeito. Esse vinho excelente. Esse vinho que já foi provado pelo tempo. Esse vinho que custou a estrutura deles. Sabe, que custou eles serem tocados e submeterem sobre o braço forte de Deus. A gente tem que aprender a honrar. Sabe por que Jesus estava querendo guardar o odre velho? Porque o odre velho, ele não servia mais para receber o vinho novo. Só que o odre velho, ele ainda era usado para uma coisa: guardar água. O odre que é velho e que não tem mais a capacidade de suportar o vinho novo, ainda é o odre que consegue guardar aquilo que é puro. O odre velho, que não pode mais receber uma porção nova, a medida nova de Deus para um outro tempo, para uma outra geração, ainda continua sendo o odre que carrega uma medida de refrigério para nós. E Jesus falou, não pode se perder. Não pode. O vinho é importante, mas o odre, aquele que já carregou um vinho, que foi fermentado, sabe? Que passou por todos os processos e que hoje está dando alegria para vocês, que hoje está trazendo uma nova medida de alegria para vocês, de desfrute para vocês. Honra esse odre. Honra.
honra. E se a nós, que somos o odre novo, falta-nos talvez honrar esses que carregam o vinho excelente. Talvez os nossos pais, esses que são os odres velhos, precisam olhar para a nossa direção e precisam ter uma coisa: discernimento. Por quê? Porque o vinho deles pode ser o vinho excelente, mas o vinho deles não é o suficiente. Por quê? Porque o dia que o vinho deles for consumido, eles não têm mais a capacidade de suportar um vinho novo. A estrutura deles não pode mais receber um vinho novo. E aí eles vão ter que olhar para a nossa geração e reconhecer que o vinho que hoje é novo, para Deus, é o vinho excelente que está sendo guardado para a geração de amanhã. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que esse avivamento que a gente tanto aguarda, antes de ser o avivamento da experiência, ele vai ser o avivamento da consciência. Eu acredito que antes da gente ter uma boa história para contar sobre um bom arrepio, sobre um bom mover de Deus, eu acredito que o Senhor quer renovar o nosso entendimento. Sabe, o meu coração tem sido apertado por Deus, eu tenho chorado por isso. Porque, cara, eu acredito que a geração, que a vida do homem que preparou o caminho de Jesus, João Batista, ele não tinha só uma mensagem, ele não pregava só arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mas ele teve o poder de fazer duas coisas que ninguém na terra até hoje teve a capacidade de fazer. Primeiro, ele conseguiu conduzir uma geração para o deserto. Hoje está todo mundo fugindo disso. Quando a gente fala sobre você passar por um deserto espiritual, quando a gente fala sobre você ser provado num lugar de morte, quando a gente fala sobre você ir para um lugar de escassez, quando a gente fala para um lugar onde você não vai ter nada à sua volta, senão os céus, onde você pode contemplar o Senhor, a gente negocia. A gente negocia. Porque a gente quer aquilo que é agradável, a gente quer aquilo que é confortável, a gente quer a garantia de que a gente vai estar suprido para sempre, então a gente negocia. Mas João Batista começou a pregar no deserto. E a mensagem dele começou a chamar a atenção. Então, quem queria ouvir João Batista precisava fazer o quê? Ir ao deserto. Ele conseguiu levar uma geração para esse lugar. Para um lugar onde elas não encontravam mais nada fascinante, mais nenhuma distração na sua volta, senão o Senhor. Uma geração que escolheu isso. E João Batista conseguiu fazer uma outra coisa que eu espero que seja uma realidade dos nossos dias e a gente também desfrute disso. Quando a Bíblia, quando o Senhor fala a respeito de... libera uma profecia a respeito da vida de João Batista em Malaquias, ele fala que através da vida dele o coração dos pais se converteria aos filhos e dos filhos se converteria aos pais. Sabe qual é o cumprimento dessa palavra? Sabe qual é o cumprimento dessa profecia? Era os dias em que uma geração estava indo para o deserto. E elas estavam largando a idolatria que fazia sacrificar o filho, a idolatria que fazia eu me prostituir nos templos e pecar contra a minha mulher. Eles começaram a abandonar a sua idolatria e se arrepender. Eles não voltaram-se só para Deus, mas eles voltaram-se também para sua casa, para sua família. Eles começaram a olhar para aquilo que de fato importa. E a minha oração é para que nós sejamos essa geração que vai preparar o caminho do Senhor. Não só uma geração que vai cantar Maranata, não só uma geração que vai pregar arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, mas é uma geração que, assim como João Batista, não vai carregar uma mensagem, mas vai se tornar a própria mensagem. Sabe, que as pessoas possam olhar para a nossa vida e ver isso, que a nossa vida anuncia isso, que nós trocamos todos os privilégios, todos os palácios, nós trocamos o templo, nós trocamos o lugar de prestígio humano para estar no lugar que é o lugar onde Deus está. Que é o lugar onde a gente pode ser sustentado apenas por quem Deus é. E que nós sejamos a geração que consegue reconciliar o nosso coração com os nossos pais. E que o coração dos nossos pais possa se reconciliar com o nosso outra vez. Sabe, que a gente possa olhar para as vestes que já foram gastas pelo tempo, pelas vestes que já estão arranhadas, sabe, desgastadas pelo tempo, usadas porque cumpriram o seu propósito, porque carregam as marcas em si. E que a gente honre isso. Que a gente possa olhar para os odres velhos e dizer obrigada. Obrigada por ter guardado o vinho excelente. Obrigada por ter permanecido. Obrigada por não ter sustentado. Obrigada porque mesmo que você padeceu na sua carne, você permaneceu fiel. E que a gente seja a resposta para aqueles que virão depois de nós. Que esse vinho que hoje é novo, que esse vinho que ainda não foi fermentado, que esse vinho que ainda não foi provado pelo tempo, que esse vinho que ainda não foi experimentado, seja guardado por cada um de nós. Porque no fim de tudo, sabe o que vai valer? Não são quantas pregações a gente colecionou, não são quantos carimbos no passaporte que nós, missionários, colecionamos. Não é.
No final de tudo, o que vai valer mesmo é a gente chegar diante de Jesus e ouvir dele: servo bom e fiel. Você permaneceu fiel até o fim. Você guardou o vinho até o fim. Você serviu uma geração até o fim. Sabe aquilo que a palavra diz sobre Davi? Que ele serviu a sua própria geração. Cara, que essa seja a resposta de Deus para esse tempo, a sua vida. Que a sua vida seja uma resposta de Deus para aqueles que ainda nem nasceram, para aqueles que virão depois de ti. Que o Senhor nos torne discipuladores das nações quando nós começarmos a discipular os nossos lares. Sabe, que o Senhor nos ensine o zelo pela família de Deus, não só uma utopia sobre a família na fé, mas sobre a família que Ele nos permite gerar. Cara, que a nossa vida, assim como a vida de Jesus, que teve um único propósito, revelar o Pai. Que a nossa vida expressa apenas uma única coisa: quem o Pai é. Sabe, eu tenho me perguntado isso esses últimos dias, quando as pessoas olham para mim, o que elas enxergam? Será que elas veem o Pai? Ou será que, assim como os fariseus que mostravam os seus muitos sacrifícios, elas estão olhando para mim e me vendo exibindo aquilo que eu chamo de devoção e Deus está chamando de vaidade? O quê? O que é que a minha vida tem revelado? O quê? Jesus está falando para aqueles fariseus: olha, eu não quero sacrifício de vocês, eu não quero isso que vocês chamam de devoção, eu quero misericórdia. Eu quero que, assim como o pastor tem falado, vocês olhem como o Pai vê. Vocês sintam aquilo que o Pai sente. E que a marca desse tempo em nós seja a honra. A honra por aqueles que vieram antes de nós. E que nos nossos lábios seja um clamor porque aqueles que estão à nossa frente possam olhar para nós e discernir aquilo que a gente carrega. Não é uma competição para aquilo que é melhor ou para aquilo que é maior. Não é. Mas é aquilo que cada um de nós carrega sendo provado todo o tempo. O vinho deles é excelente, mas não é o suficiente. Quando o vinho deles for consumido, ainda vai ter uma outra geração que vai precisar provar de um outro vinho. E quem carrega esse vinho somos nós. Sabe o que, para mim, não é coincidência? Quando Mateus ele fala sobre isso, ele fala sobre uma veste velha, sobre um remendo novo, ele fala sobre um odre velho, sobre um odre novo, e depois ele cita essa história que a gente acabou de ler. A história de uma mulher que, há 12 anos, ela sofria de um fluxo de sangue. E adivinha, aquilo que ela tinha não foi suficiente. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha para procurar a cura, para ficar bem. E não por coincidência, a Bíblia fala que aos 12 anos tinha uma menina que estava dentro da casa do pai dela, um chefe da sinagoga, e ela estava morta. Sabe, há 12 anos uma mulher sangrava e há 12 anos, e depois de 12 anos uma menina morre. Sabe, eu acho que a coisa que mais evidencia uma mulher em que ela está gerando algo é quando ela para de sangrar. Amém? Acho que esse é um principal indício de uma gestação. A mulher para de sangrar. Então, aquela mulher que estava há 12 anos sangrando, ela estava há 12 anos com o corpo dela dizendo alguma coisa para ela. Você é estéril. Você é incapaz de gerar algo novo. A sua estrutura, o seu corpo, o seu organismo, você está morrendo aos poucos, você está sangrando. E desde que aquela mulher começou a sangrar, mais nada de novo foi gerado. Porque a única coisa que a gente encontra depois dela, de uma mulher sangrando, é uma outra menina morrendo. Sabe, enquanto a gente não valorizar os nossos pais, enquanto a gente não orar para que eles sejam curados, a gente precisa entender que a enfermidade deles também está causando morte em nós. Porque aquilo que a gente come, aquilo que a gente prova, aquilo que a gente experimenta, tem tudo a ver com aquilo que está sendo gerado dentro deles. Se nada é gerado, nada é oferecido. E a Bíblia diz que enquanto aquele pai vai desesperado com Jesus no meio do caminho e Jesus está indo curar aquela mulher do fluxo de sangue, uma mulher impura, uma mulher que não podia estar diante da multidão, ela se atreve a fazer algo. Ela toca em Jesus. Mas ela não podia fazer isso, porque ela era uma mulher impura, e se ela fosse descoberta, ela seria morta. E a Bíblia diz que Jesus para no meio da multidão e questiona: quem me tocou? E Pedro, imagino eu, tenha dito: Jesus, você tá louco? Tem uma multidão na tua volta, um monte de gente tocando, e você tá perguntando: quem me tocou? E Jesus responde: sim, eu senti que saiu virtude de mim. Aquela mulher, ela já estava correndo o risco de morrer, simplesmente por ter tocado Jesus. E agora, não tendo a sua vida como preciosa, ela resolve se expor. E ela fala: Jesus, fui eu que te toquei. E ela não só revela que tinha sido ela que tocou Jesus, mas ela se expõe por completo e ela fala: olha, Jesus, eu te toquei por isso. Porque já faz 12 anos que eu estou sangrando.
que eu não encontro cura para minha enfermidade. E eu acreditei que se eu somente te tocasse, eu seria curada. E Jesus olha para aquela mulher e diz: vai em paz, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que Jesus continua a jornada dele. Então ele chega na casa de Jairo e ele encontra aquela menina que todo mundo disse que estava morta. E ele falou: não está morta, estou só dormindo. E a Bíblia diz que Jesus, ele tira toda a multidão de dentro da casa, todos os curiosos dentro de casa. E ele deixa só a família. E ele deixa só os pais da menina. Ele deixa só aqueles que estavam sofrendo pela morte dela. Não aqueles que queriam ver um novo milagre. Não, ele deixa só a família. Só aquelas que se importam mesmo. Só aqueles que amam mesmo. Só aqueles que não estão expondo, mas estão guardando, estão protegendo. Ele deixa só ele. E aí ele olha para a menina e fala assim: Talita cumi. Ele diz: menina, levanta. E a Bíblia diz que quando aquela menina levanta, Jesus olha para os pais da menina e diz: o quê? Alimentem ela. Sabe, vocês que são responsáveis pela vida, vocês também são responsáveis para dar de comer e fazer ela crescer. Vocês também são responsáveis porque um dia vocês vão ter que emancipar, um dia vocês vão ter que enviar, e ela vai ter que estar cheia de saúde, ela vai ter que estar cheia de vida. Sabe, o mesmo Jesus que foi capaz de encontrar uma mulher que já sangrava há 12 anos, a curar uma mulher que se expôs, uma mulher que se colocou num lugar de vergonha, num lugar de morte, foi o mesmo Jesus que encontrou outra geração e falou: desperta, desperta. Sabe, o que uma geração precisou fazer para ser curada foi se expor. Foi expor a sua doença, foi expor a sua enfermidade, foi mostrar aquilo que estava sangrando. O que a outra geração precisou foi simplesmente ouvir a voz de Jesus dizendo: desperta, acorda. Você acha que morreu, mas ainda tem vida aí, só levanta. Ouve a voz do mestre, desperta, come, te alimenta. Te alimenta porque a jornada ainda é longa. Sabe que eu creio de todo o coração que essa revelação, que esse entendimento tem o poder de produzir em nós um clamor que vai ser ouvido pelos céus. De nós pedindo: Jesus, cura aqueles que vieram antes de nós. Sabe, o Senhor não vai encontrar eles pelo caminho, eles vão ter que te encontrar. Eles vão ter que vencer o orgulho, eles vão ter que expor, eles vão ter que falar daquilo que está sangrando, eles vão ter que reconhecer isso. Mas desperta o coração deles. Mostra para eles qual é o caminho em que o Senhor está. Mostra qual é a condição em que eles vão te encontrar. E enquanto o Senhor está curando essa geração, enquanto você está curando a geração dos pais, aqueles que vieram antes de nós, nos encontra no nosso quarto e nos desperta. Nos encontra dentro do nosso quarto, olha no fundo dos nossos olhos e diz: você não morreu. Você só precisa despertar, comer e viver. Porque vai chegar um dia em que eu creio que não um bastão, mas uma tocha vai ser colocada nas nossas mãos. E vai ser a nossa hora de correr. E vai ser a nossa hora de dizer: Deus, nós queremos suportar o tempo que for para que esse vinho esteja pronto para ser consumido. E nós vamos dizer: Deus, estique-nos. Sabe, faça doer o que precisa doer, faça ir embora aquilo que precisa ir embora, mas nos ajude a sermos achados fiéis. Fiéis. Porque a nossa vida não é sobre nós. Desculpa te decepcionar, mas não é sobre o teu propósito, não é sobre a palavra que você carrega, não é sobre a noção que você quer alcançar, não é. É sobre a missão de Deus. É sobre aquilo que Ele está fazendo. É sobre o lugar para onde Ele está indo. É sobre aquilo que Ele está bradando sobre a nossa nação. É sobre aquilo que Ele nos deu o privilégio de sermos participantes, cara. E nós precisamos olhar hoje talvez e dizer: Deus, eu quero me assumir isso, eu quero me responsabilizar por isso. Guarda esse vinho em mim, me prova com o tempo. Faz aquilo que o Senhor quiser, mas na hora em que o Senhor chamar o meu nome, eu quero estar pronta. Eu quero estar pronta. Não para ser um holofote de vaidade, mas ser um farol que vai mostrar o caminho. Ó, vai, é por aqui. Eu já percorri, eu já sei, eu já conheci esse lugar. E agora eu posso dizer para vocês aonde é. Um lugar cheio de paixão por Jesus. Um lugar onde Ele é o primeiro. Um lugar onde Ele é a principal coisa. Um lugar onde a minha vida está clamando uma única coisa: Maranata, Maranata, Maranata. Onde eu não carrego um clamor vazio, mas onde a minha vida está falando a mesma coisa que os meus lábios estão bradando. Não alguém que carrega uma mensagem, mas alguém que se tornou a mensagem. Não alguém que tem uma boa pregação, mas alguém que tem uma vida que está sendo moída por Deus. Não alguém que vai ter algo de si mesmo para mostrar ou para falar, mas alguém que vai poder revelar o Pai. Alguém como Jesus.
que só buscou uma única coisa na sua vida, ser fiel até o fim. A Bíblia diz que Jesus queria uma única coisa, cumprir toda a vontade do Pai. Toda. Eu tenho orado e tenho dito, Jesus, tem misericórdia de mim, eu quero uma única coisa, cumprir toda a vontade do Pai. Não em partes. Não só aquilo que me convém, não só aquilo que eu autorizo, não só aquilo que é confortável, mas toda a vontade do Pai. A vontade do Pai que passa por ser humilhado, que passa por ser perseguido, que passa pelo Gólgota, que me coloca crucificado num lugar que eu não quero estar, mas amém, com tudo que seja feito a tua vontade. E revelar o Pai. Revelar o Pai. Se coloque de pé. Jesus, nós te amamos, Jesus, nós te amamos. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos. Sabe, eu sinto que nesse instante você não precisa esperar um convite, você não precisa esperar um mover, você não precisa esperar um apelo. Eu sinto que nesse momento você precisa responder ao Senhor e se tornar responsável. E dizer, Deus, ok, eu entendi, existe algo que o Senhor quer fazer na minha nação. Existe uma palavra que o Senhor já liberou, existe uma promessa que já é real. O Senhor falou que derramaria um grande avivamento entre nós. O Senhor disse que nós teríamos, sabe, uma voz para as nações, de que nós serviríamos as nações com aquilo que nós carregamos. E eu quero me responsabilizar por isso, Jesus. Se um dos fundamentos desse avivamento é a unidade, então eu começo te pedindo agora, converte meu coração aos meus pais. Converte o coração dos pais aos filhos. Me ensina a honrar o odre velho. Ensina o odre velho a discernir o odre novo. Ensina. Sabe, eu sinto que nesse momento você precisa se responsabilizar por aquilo que você já ouviu de Deus. Hoje, enquanto eu pregava, eu senti o Espírito Santo falando pra mim que, por mais que eu tivesse uma mensagem, uma pregação, ele me disse que ele tinha uma palavra pessoal pra cada um de vocês. E eu sei que, mais do que esse lugar onde essas palavras que eu tô falando podem alcançar, eu sei que existe um lugar muito mais profundo do seu coração que o Espírito Santo é capaz de tocar. E a minha oração nessa noite é, sabe, ainda que Deus te proporcionasse uma boa experiência, ainda que fosse incrível aquilo que você sentisse, a minha única oração é que nós saímos daqui com o nosso entendimento transformado. Jesus estava falando para aqueles fariseus, Jesus estava falando para os discípulos de João, olha, eu não estou condenando aquilo que vocês estão fazendo, mas eu estou dizendo uma única coisa, vocês ainda não entenderam. Sabe, talvez a nossa vida esteja ok, talvez a nossa postura esteja ok, mas talvez Jesus ainda esteja olhando para nós e dizendo, não, filhinhos, vocês ainda não entenderam. Não é sobre vocês, vocês ainda não entenderam. Vocês podem ser o mordomos de uma geração, vocês ainda não entenderam, vocês não precisam mais de uma posição de mãos, vocês não precisam de uma nova unção sobre a cabeça de vocês, vocês precisam andar sobre uma palavra. Vocês precisam se tornar a mensagem. Vocês precisam agora trocar de fato os palácios pelo deserto. Vocês precisam trocar as plataformas pelos desertos. Vocês precisam voltar a procurar Deus aonde Deus está. Aonde Deus está. Deus está chamando uma geração. E Ele não está chamando ela para as plataformas. Ele está chamando ela para o deserto. Deus está te buscando no seu quarto. Aquele lugar onde ninguém, aquele que te gerou, te vê. Aleluia! Eu quero te chamar, você que quer responder ao Senhor, você que quer romper com aquilo que te prende, eu quero te pedir para que você venha à frente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Senhor, está Jesus. Aqueles que compreenderam esta noite o chamado, Jesus.
Senhor, não tem nada a ver com os nossos talentos. Tem a ver com a entrega, Senhor, de filhos que acreditam em algo sobrenatural nesse tempo. Que não tem a ver com os nossos talentos. Que não tem a ver, Senhor, com aquele esforço que estamos fazendo, talvez, para mostrar alguma coisa para alguém. Ah, Senhor! Mas tem a ver com te conhecer nesses dias, mergulhar ao profundo de conhecer a tua palavra, conhecer, entender o teu coração, receber o teu amor e literalmente viver um avivamento que está preparado para aqueles que te conhecem. Senhor, nós queremos aqui em Xangri-Lá, Senhor. Talvez num pavilhão, num canto, no meio das baladas. Mas existe uma geração, Senhor, que essa noite não se corrompeu com o mundo, se entregou ao mergulhar, a te conhecer, a ouvir a tua voz, Senhor. Que esse ano, Jesus, seja um ano daqueles filhos que talvez iniciaram 2023 não preparado, não entendendo o que vai acontecer, cheio de expectativa nos homens, mas que esse ano, ao decorrer dos dias, eles te conheçam no secreto, no secreto, Jesus, que eles possam mergulhar a te conhecer todos os dias, querendo mais da tua presença. É a tua presença que nos motiva, é a tua presença que nos mantém de pé, é a tua presença, Senhor. E o que nós queremos hoje é a tua presença. Jesus, nós não queremos só mais um arrepio hoje. Nós não queremos só uma emoção hoje. Nós queremos sair daqui hoje com o entendimento, o conhecimento, de conhecer a verdade através da tua palavra. Dá-nos entendimento, dá-nos discernimento. Senhor, nós queremos caminhar em cima de uma palavra, entendimento, profundidade, a te conhecer. Oh, Jesus, jovens com entendimento, jovens com entendimento, jovens com a profundidade da tua palavra, palavra. Presença vale mais que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro. E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. Depois que eu olhei pra ti, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama. É a tua presença, que os prazeres. é o entendimento da tua palavra que nos garante que tua presença vale mais. Sentir a tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, vamos, jovem, perderei a minha alma. É o primeiro. Jesus, você é o filho. Através do entendimento da palavra. Não tem mais nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro,
perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro, meu coração não tem mais nada, Jesus. Jesus, você é o primeiro, meu coração, e a minha vida considero plena. E a minha vida considero plena. E a minha vida pois que tua presença vale mais, Senhor. Tua presença Ah, Jesus. tua presença Tua presença, Senhor. que o É dinheiro, tudo que nós precisamos. que os prazeres, tua presença vale mais. Tua presença, Aleluia. tua presença vale mais. Tua presença, Jesus. E o dinheiro, Tua presença. Aleluia. Comparado. Sentir a presença do Pai. Tudo que a Bruna ministrou aqui essa noite. Eu tenho certeza que é uma palavra para nós caminharmos em cima nesse ano de 2023 como JFC. Eu não quis falar antes, eu sabia que ia ter uma oportunidade ao final. Nós estamos iniciando o ano com os jovens dessa casa. Se coloque de pé, você que está aqui na frente. Você não cansar aí. Ele voltar ao seu lugar. Nós estamos iniciando um ano cheio de atividades, muitas coisas a serem realizadas e a nossa força é o jovem. A nossa força é o JFC, que sempre está junto. Nós temos o Vidas para Cristo, que vem agora. Já estamos nos preparando para 27 de janeiro. Todos nós estarmos aqui. Serão 10 dias, 10 cultos, 10 noites, 10 manhãs, 10 tardes. Algumas madrugadas que iremos às ruas. Aqueles que sim estiverem preparados. Mas a pergunta para tudo isso, depois nós vamos a Garopaba, fazer também o carnaval de Garopaba. Depois estaremos aqui a partir do dia 18, fazendo o carnaval aqui. Vidas para Cristo no carnaval. Estaremos lá com o Revival, lá em Garopaba. Depois voltamos de lá para cá. Depois emendamos com a ida a Maceió, na viagem missionária. Retornamos, vamos ao Rio de Janeiro e assim nós vamos de um lado para o outro. Mas se nós não tivermos entendimento e discernimento do que o céu está fazendo, talvez só iremos nos cansar. Sabe, não tem mais a ver, cara. Eu não vou pregar de novo aqui, mas eu queria dar a minha palavra para o JFC aqui essa noite. Não tem mais a ver com bom som, com boas luzes. Tem a ver com entendimento e discernimento de nós, nesse tempo, cumprimos o ID. Se você olhar para a sua volta, tem muito pouco jovem aqui essa noite. Mas daqui a pouco, uma multidão vai tomar as ruas de Atlântida. E nós talvez estaremos aqui, jogando Cidade Dor, jogando baralho, achando uma brincadeira para distrair a noite. Ou alguns dormindo um bom sono. E uma multidão morre lá fora. Sem esperança. Eles vão procurar essa madrugada nas bebidas. Eles vão procurar essa noite. Talvez na droga. Talvez no sexo.
Talvez em um momento de festa, simplesmente pular e gritar e festejar e celebrar a carne. Mas e cadê o JFC? Que lá no começo saía às ruas de Atlântida, cantando, gritando e dizendo que Jesus é o Salvador da humanidade. Ao longo dos anos nós colhemos frutos. Mas o que estamos plantando agora, pastor Lucas? Será que vai ser mais um verão que nós vamos passar aqui dentro de 4 paredes? Tentando achar um problema, por que o culto não foi bom? Por que as coisas não aconteceram? Por que eu não senti um arrepio diferente? Por que eu não consegui me jogar no chão hoje? Ah, mas eu já tive culto que foi melhor. Precisamos ter e entender esta noite. É buscar esse entendimento na palavra. Um discernimento de acordar para uma realidade. De que nós somos a resposta que o mundo está esperando. Eu dizia ontem à noite para um pastor que é um dos meus mentores. Falava a ele que eu não quero ser alguém que procure um conforto no evangelho. Eu não quero ser alguém que procure na vida pastoral como fosse uma profissão. E que eu viva como um rei. Ou alguém que desfruta de coisas maravilhosas. Eu tenho desfrutado disso. Mas eu quero nesses dias discernir o que o céu está apontando. E como eu preciso me mover. Meus filhos, os dias são maus e difíceis. Mas a igreja continua sendo a noiva do Cordeiro. Se acordem para uma realidade. Líderes de jovens que estão aqui, se acordem para uma realidade. Existe uma multidão morrendo lá fora. Faça assim com as suas mãos. Olhem para as suas mãos. Existe uma responsabilidade sim sobre as nossas mãos. Coloque essas mãos sobre o seu coração agora. Sinta pulsar aí dentro. Sinta a batida do seu coração. Você está vivo. Você está vivo. Você está vivo. Mas tem alguém lá que já não consegue mais sentir a batida do coração. O Vidas para Cristo esse ano, onde não pode ser mais uma aula. O Vidas para Cristo esse ano não pode ser mais um encontro de bases missionárias, de missionários que venham para cá. O Vidas para Cristo esse ano precisa ser um socorro que o mundo espera. Sinta o seu pulsar, o pulsar no seu coração. Sinta aí, você está vivo, cara. Existe uma geração clamando por socorro, sem esperança. E o que estamos fazendo? O que falta para nós, como JFC, entendimento e discernimento, para compreender o que o céu quer fazer nesses dias. Desejo do meu coração nesse dia que você seja despertado pelo Senhor. Que você se sinta amado do Pai. Entenda que é um compromisso sobre nós de buscar os que foram embora. Desperta, JFC. Sabe, eu quero orar essa noite. São 9h23 agora. Em 10 minutos eu encerro a minha participação. Eu quero orar por todo o JFC. Todos aqueles que se consideram JFC. Começando por ti, pastor Lucas e pastora Laura. Eu queria que você estivesse aqui na frente. Quem puder dobrar os joelhos, se você, todos que se consideram JFC, vem aqui. Se é só o pastor Lucas e a pastora Laura, tá bom. E volte à essência de sermos JFC.
lembro como fosse hoje, daquela noite, que nós saímos às ruas de Atlântida e nós cantávamos. Galileu. Eu lembro das pessoas saindo dos prédios e eles ficaram sabendo aquela noite que existia uma igreja viva em Atlântida. Eu lembro que a polícia chegou e ela começou a puxar nós. Achamos que a polícia ia mandar nós parar com a nossa caminhada. E eles falaram, a gente vai, até onde vocês vão? A gente falou, até a beira da praia. E eles falaram, nós vamos escoltar vocês. Mas eu sabia que não era a polícia que estava ali. Mas era um exército de anjos que estavam conosco. E a luz que brilhava sobre nós. A luz que brilhava sobre nós. Ah, nós éramos só os moleques, cara. Mas existia uma essência sobre nós, de simplicidade, de uma luz que brilhava sobre nós. Que volte a essência de entender o que o céu está apontando nesses dias. Desperta, Senhor. Desperta no Senhor. Desperta, Senhor. Desperta. Da revelação do céu a esta geração. Traz, Senhor, traz revelações do céu. Aponta sobre eles uma palavra, Senhor. Uma palavra de entendimento, de compreensão. Ah, Senhor, uma palavra, Senhor, de se mover diante ao sobrenatural. Daquilo que está apontando o céu nesses dias. Senhor, dá visões do céu a esses jovens. Dá visão do céu a esses jovens. Ah, Senhor, traz a essência que vem do céu a cada um de nós. Nós dependemos unicamente de Ti, Senhor. Sem Ti nós somos nada. Somos apenas lata vazia que faz barulho. Nós não queremos só fazer barulho. Nós queremos caminhar em cima da Tua palavra. Jesus, nós precisamos de Ti, Senhor. Ah, uma geração que esteja preparada para impactar, Senhor. Uma geração preparada. Uma geração de discípulos que amem a Tua palavra. Apaixonados pela Tua palavra. Apaixonados pela Tua palavra, Senhor. Apaixonados, Jesus, pela Tua palavra. Senhor, nós compreendemos e entendemos essa noite, o Senhor nos apontou algo. Nós queremos orar e buscar. Termos entendimento da Tua palavra. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue, pelo amor. Que ela via dolorosa se entregou. E não Tua graça me alcançou. Eu me rendo ao Seu amor. Pastor Lucas, Eu me rendo ao Seu amor. Eu me rendo ao Seu amor. Eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu,
Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Oh, Deus, Emmanuel, estrela da manhã, grande de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Galileu, Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, que essa palavra venha ser cravada em nosso coração. Eu tenho certeza que você vai levar para sua casa isso. Sejamos despertados no Senhor. Amém? Eu quero chamar o Maninho para dar o grito de guerra. Que estejamos prontos para aquilo que o Senhor irá fazer em nossas vidas, cara, nesses dias. Amém? Amém? Mão direita ao céu. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. O Brasil é do Senhor Jesus. Povo de Deus, declare isso. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E nós cremos. E nós cremos.